o orgulho transforma o relacionamento em competição. Por que só Deus pode falar com Moisés? Não pode falar com a gente? Não. Primeiro, como é que vocês estão diante de Deus para poder ouvir? Como é que vocês querem se comparar? A gente pode pensar da seguinte forma: por que Deus usa mais, como eu falei anteriormente, como é que Deus pode usar aquela pessoa? Por que usa ele e não usa ele? Nessa manhã eu queria te perguntar para vocês, quem aqui já teve a sensação de ver do silêncio de Deus? Oramos, mas não temos resposta, nada acontece. Já orou e parece que você está falando sozinho, é um monólogo, só eu que estou falando, só eu que estou orando. Aí a gente se pergunta, né? Eu vejo várias pessoas tendo uma facilidade tão grande de ter comunhão com Deus, vejo Deus respondendo aquela pessoa, mas quando é na minha vez eu só vejo silêncio. Alguma coisa está errada. E hoje, junto com vocês, eu quero descobrir que, na verdade, o problema, eu garanto que nunca é Deus. O problema sempre somos nós. A nossa comunicação com Ele pode estar com alguma coisa falhando. Deus sempre está falando. Inclusive o tema de hoje é Deus está falando. E uma pergunta é: como está a sua comunicação com Ele? Queria que você perguntasse para o seu irmão lá: como está a sua comunicação com Deus? Queria que vocês abrissem comigo sua Bíblia em Números, capítulo 12, versículo 2. E disse assim: e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? O Senhor ouviu o que eles disseram. Deixa eu te trazer um contexto sobre esse evento. Israel estava caminhando pelo deserto, Deus estava falando com Moisés de maneira extraordinária. Se você pegar o versículo de 6 a 8, você vai ver Moisés tendo intimidade, comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus. Então vem Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, e começam a questionar a autoridade de Moisés. O versículo diz, perceba uma coisa, eles disseram o seguinte: Deus não falava? Ele perguntou: será que Deus só fala com Moisés? O problema não era Deus, o problema é o coração de Miriam e de Arão. Aqui a gente pode perceber o orgulho, uma comparação, uma rebeldia. Isso é um obstáculo para você ouvir a voz de Deus. Mas existe um outro grupo que eu queria trazer para vocês que também teve a dificuldade de ouvir a voz de Deus. No Êxodo, capítulo 20, Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. O monte está coberto com fogo, trovões, fumaça. Deus quer se revelar ao povo. Do versículo 18 ao 22, lá em Êxodo 20, diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, e o povo observava. Tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fale nós a você. Ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês virão o que dos céus lhe foram, que eu lhes falei. O povo aqui chega para Moisés e fala: Deus não falou. Eles disseram: Moisés, fala você. Nós não queremos ouvir Deus diretamente. O problema aqui, com mais uma vez que eu estou falando, não foi Deus falando. O problema é sempre a disposição do homem querer ouvir. Quando eu comecei a escrever essa pregação, como eu falei, eu fui observando as situações. Eu trabalho com piscina, agradeço sempre o meu amigo Damião porque me colocou nesse ramo.
Mas ao observar a piscina, eu acredito que todos gostam de tomar banho de piscina. Quando você chega na piscina e a piscina está bonita, está azul, está boa, com temperatura boa. Mas por que está acontecendo? Tem uma comunicação acontecendo com tudo. Os químicos estão bons, a bomba está funcionando, o filtro está filtrando, dependendo o aquecedor pode estar funcionando. Então, para uma piscina está tudo bem, tudo tem que estar em perfeita comunicação. E a nossa vida espiritual, ela não é diferente. Como é que ela vai funcionar? Para a gente poder ouvir a Deus, nossa comunicação tem que estar perfeita. Não pode ter falhas, não pode ter problemas que possam obstruir a voz de Deus. A palavra, ela é sempre e continuará viva. Mas quando alguma coisa interrompe essa comunicação, a gente começa a dizer, parece que Deus não está falando comigo. Alguma coisa está errada. E hoje eu queria trabalhar com vocês trazer alguns pontos sobre essa situação de Deus a gente achar que Deus não está falando conosco. Mas na verdade hoje Deus sempre está falando. Deus nunca parou de falar. Em Números 12 aqui, Miriam e Arão questionaram a Moisés: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não. O problema é o coração de Miriam e o coração de Arão. Orgulho e insatisfação. No Êxodo 20, como a gente viu, o povo fala para Moisés: não, fala você, porque eu não quero ouvir. E muitas das vezes nós somos assim. A gente não quer ouvir, pede, não, fala você, eu não. Eu preciso de oração. Nós oramos, mas você pode simplesmente parar e orar também. O povo no deserto preferiu ouvir Deus indiretamente, porque a presença de Deus, ela revela o pecado, produzia o temor e exigia a mudança. Essas são uma das condições para você ouvir a voz de Deus. Deus está falando o tempo todo e nós precisamos parar e escolher e não querer escolher qual forma que a gente quer ouvir Deus. Às vezes a gente tá na correria e quer ouvir Deus através de quê? De um profeta específico, uma convenção, um sonho, uma voz audível de Deus, alguém que possa te chamar pelo nome, uma confiança exatamente de um jeito. Você quer colocar Deus em uma caixinha? Não, Deus, eu quero ouvir dessa forma. Não. Às vezes Deus fala extremamente através do silêncio. Deus fala na palavra dele. Deus fala durante a oração. Deus fala através do Espírito Santo. Nós não precisamos querer colocar Deus em formas de como Ele vai falar com a gente. É Ele que decide, e Ele já decidiu qual é a forma que Ele fala comigo e com você. O escritor de Hebreus, ele deixa bem claro, ele mostra que Deus já falou pelos seus profetas, finalmente se revelou por meio do Filho. Portanto, Jesus, ele é o maior e o mais completo, a revelação de Deus. É através de Jesus nós vimos Deus falando. E eu queria trazer para vocês o que está obstruindo o ouvir de Deus. O que está atrapalhando? Eu queria trazer 4 bloqueios. Eu acredito que tenha mais, mas eu queria trazer 4 bloqueios que nos impede de ouvir a voz de Deus. O primeiro bloqueio, batalhas espirituais. Repete comigo, batalhas espirituais. São reais, ela acontecendo hoje. Se algo tentou de impedir de você estar aqui hoje, isso se chama batalha espiritual. O primeiro bloqueio é essa batalha. E eu não vou querer me aprofundar em batalhas espirituais porque é um tema muito complexo. E eu não tenho muito tempo para poder falar isso, mas eu só queria dar uma pincelada e trazer alguns exemplos sobre a batalha espirituais. Por exemplo, o profeta Daniel, lá no capítulo 10, Daniel orou, jejuou durante 21 dias. Só que quando o anjo finalmente chegou, disse para Daniel o seguinte: desde o primeiro dia das suas palavras foram ouvidas, mas houve resistência espiritual. Então, Daniel orou, Deus ouviu e Deus respondeu, mas até a resposta chegar, teve uma batalha acontecendo.
demorou 21 dias para essa resposta chegar até Daniel. Isso nos ensina que nem todo o silêncio de Deus significa que Ele não está ouvindo. Não, às vezes Deus já respondeu às nossas orações, mas precisava eu e você ficar perseverante, porque Paulo mesmo nos lembra em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra as forças espirituais. Então, quando você parecer que Deus está em silêncio, não desista, permaneça na sua oração, continue firme, porque a resposta vai vir, ela vai chegar. Mesmo que possa enfrentar principados e potestades que estejam tentando atrapalhar a sua resposta, ela vai chegar. Basta você ficar firme, continuando, orando, convicto, buscando ao Senhor. Mas nem toda obstrução, ela não é uma batalha espiritual. Algumas das vezes, o problema é interior e não fora. Então, o segundo bloqueio que eu queria trazer para vocês, o que impede da gente ouvir a voz de Deus é o pecado e a desobediência. O profeta Isaías, em 59:2, ele fala o seguinte: ensina que as iniquidades fazem a separação entre o homem e Deus. O pecado, ele bloqueia a voz de Deus. A desobediência bloqueia de você ouvir a voz de Deus. Não significa que Deus perdeu, não parou de falar, mas o pecado endurece a nossa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu posso te dar alguns exemplos da Bíblia. Saul preferiu a própria interpretação à obediência. Samuel mandou ele esperar para que ele que tinha que fazer o sacrifício. E Saul foi lá e fez por ele mesmo. Salomão, ele permitiu que os seus desejos afastassem o seu coração de Deus. Jonas, ele ouviu claramente Deus e decidiu fugir. Elias deixou o medo ocupar o lugar da confiança. Então, às vezes temos as dificuldades para ouvir Deus porque nós temos a dificuldade de aceitar que Ele já está falando. Deus fala, só que a gente não obedece, não quer ouvir. E o terceiro bloqueio é o orgulho. Miriam e Arão, eles não estavam apenas buscando ouvir Deus. Eles estavam comparando a sua posição com a de Moisés. Isso é um orgulho. O orgulho transforma o relacionamento em competição. Por que só Deus pode falar com Moisés? Não pode falar com a gente? Não. Primeiro, como é que vocês estão diante de Deus para poder ouvir? Como é que vocês querem se comparar? A gente pode pensar da seguinte forma: por que Deus usa mais, como eu falei anteriormente, como é que Deus pode usar aquela pessoa? Por que usa ele e não usa a mim? A gente tem que mudar esse pensamento. E tem que mudar para o quê? O que o Senhor deseja tratar e realizar em mim. Essa é a palavra. Esse é um pensamento. Não achar o que o outro está fazendo. O que ele está fazendo é o que ele está fazendo, ele está buscando. Mas a minha perspectiva comparada a ele está errada. Porque como é que eu estou? Como é que eu estou buscando? E o quarto bloqueio que eu queria trazer para vocês é um coração insensível à voz de Deus. O escritor da carta de Hebreus, ele diz o seguinte no capítulo 3, do 7 ao 8. Hoje, se ouvires a voz, não endureça o seu coração. Então, não endureça o seu coração, porque esse coração endurecido, ele vai ficar bloqueando a voz de Deus. Mais uma vez, Jonas, ele fugiu da sua missão. Elias entrou na caverna. O povo de Israel ficou de longe, só olhando, vendo Moisés falando com Deus. O medo pode fazer uma pessoa se afastar justamente da voz que poderia direcioná-lo. Eu trouxe para vocês os bloqueios, mas eu queria trazer também como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode evitar esses bloqueios. Eu trouxe um problema e vou ajudar eu e você também com uma solução. Como a gente melhora a nossa comunicação com Deus? É coisas simples e eu acho que a gente fala isso aqui toda quinta e todo domingo. Oração constante.
leitura e meditação da palavra, jejum, obediência, arrependimento, sensibilidade do Espírito Santo, persistências nos períodos de silêncio, permanecer. Deus fala para Noé: construa uma arca. Noé não desistiu. Noé ficou lá construindo, até o momento de o que Deus prometeu aconteceu. Pessoas falaram: por que você está construindo isso aí? Um sol desse aí, vai chover aonde? Não, Deus mandou. É maluco? Não, Deus mandou, eu vou fazer. No final de tudo, a chuva veio e os que falaram, apontaram para Noé, ficaram batendo e abre aí para a gente entrar, abre aí. Não, eu permaneci. Deus mandou, eu fiquei. João 10, 27, ele resume bem. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Jesus não disse apenas, elas só estão me ouvindo. Não, elas me ouvem, mas também estão me seguindo. Isso é o quê? Obediência. Então não basta eu e você só ouvir, a gente também tem que obedecer. E qual é o resultado de uma boa comunicação com Deus? O transbordar. O que motiva você a falar para outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida? O que te motiva a falar? O que te motiva a você encontrar uma pessoa e você ter a convicção daquilo que está dentro de você e passar para outra pessoa? Eu posso responder isso para vocês. O que me motiva, o que tem que motivar você a falar de Jesus para outra pessoa é: Ele me resgatou, nos amou, nos limpou, nos justificou. Ele tornou o seu filho por meio do sacrifício de Jesus. Hoje nós temos vida, porque o nosso destino era a morte. Isso é o que nos motiva a falar para outras pessoas do que Jesus fez na nossa vida. A comunicação saudável com Deus produz o transbordamento. Não sei nem se essa palavra está certa. Quem ouve a voz de Deus conhece a graça de Cristo, a experiência da transformação, não consegue guardar nada sozinho. Se eu pego um copo de água, uma garrafa de água e eu bebo essa água, eu mato a minha sede. Mas a partir do momento que eu pego e divido a água ou dou a água para outra pessoa, eu estou transbordando aquilo que eu já tenho. É isso que nós temos que fazer. A motivação de transbordar Jesus através da nossa vida e alcançar outras pessoas. Deus continua falando hoje. É uma resposta simples: Ele nunca parou de falar. O problema muitas das vezes é nós queremos escolher como é que Deus deve falar. É uma ousadia muito grande a gente achar como é que Deus vai falar. E eu queria trazer para você 2 pontos, como é que Deus se revela hoje. Tem 2 formas. A revelação natural. Como é que é a revelação natural? Tudo aquilo que Deus criou se revela. A criação revela o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, Salmos 19:1. Os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos por meio das coisas que foram criadas, Romanos 1:20. Quando você acorda e vê um nascer do sol, Deus que criou. Estávamos conversando no sábado sobre o corpo humano, sobre situações do nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele é perfeito. Por quê? Quem criou? Foi Deus. Você olha para a natureza e vê o Criador. A criação aponta para o Criador. A criação sempre vai anunciar Deus, mas ela não mostra o caminho da salvação. Ela só desperta o homem para procurar Deus. E o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é a revelação sobrenatural. Aqui Deus não apenas mostra que existe, mas Ele revela pessoalmente. Ele fala através da sua palavra. Ele revela pelo Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Em Hebreus 1, do 1 ao 2, resume tudo isso. Mas existe outro grupo que também teve dificuldade com a voz de Deus.
Mas havendo Deus, outrora, falando muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então a revelação de Deus não foi um milagre, foi Jesus. Quem quer ouvir a voz de Deus precisa olhar para Cristo. Talvez você diga: André, eu quero ouvir Deus. Então olhe para Jesus. Ele é a chave para a gente entender, compreender. Deus se revela através de Cristo Jesus. Você está disposto a ouvir hoje a forma que Deus decidiu falar? Porque às vezes a gente quer sempre ouvir de alguma forma, não, mas Deus responde na Bíblia. Deus responde em pregações. De repente você foi num culto e Deus falou através da pregação. Queremos umas respostas extraordinárias, os efeitos especiais, o anjo vindo, o mar se dividindo. E Deus fala claramente através de Cristo Jesus. O pecado, ele separa completamente da gente com Deus. Mas Cristo veio através da cruz. Ele removeu todas as barreiras. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Agora a gente tem acesso livre ao nosso Pai. Não precisamos ficar longe como Israel ficou, vendo de longe e falando: Moisés, vai lá, fala você. Não. Por causa de Jesus, hoje nós podemos se aproximar com confiança. Hebreus 4,16 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, com confiadamente ao trono da graça. Deus está sempre falando como está a nossa relação com Deus, como é que está a sua comunicação com Deus. O que está impedindo de você ouvir a voz de Deus? Existe algo que está impedindo de você ouvir? Hoje, essa manhã, é hora de você identificar e desbloquear. É hora de você aumentar o seu relacionamento com Deus, a intensidade. Deus nunca deixou de falar. Jesus continua te chamando. O Espírito Santo continua convencendo. A palavra, ela continua viva. O céu continua transmitindo. Nosso coração tem que estar sempre conectado com Ele. Quem já cansou de ouvir Mateus 6,6? Mas, ora, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Acredito que todos já ouviram esse versículo. É simples, mas ele é tão poderoso que ele, através dos seus joelhos no chão, no seu secreto, você restabelece a sua comunicação com Deus. A oração é um meio de você falar com Deus. Durante esse período você ouve a voz de Deus porque o Espírito Santo está aí com você. Ele se conecta contigo. Porque Jesus falou: eu vou subir, mas deixarei com vocês um Consolador. Então, o que está te impedindo, meu irmão, minha irmã, de você ouvir a voz de Deus? Está na hora de você furar esses bloqueios. Está na hora de você pegar o seu coração, a quebrantar esse coração, identificar as situações e falar: Senhor, eis-me aqui. De um tempo para cá, eu sempre coloco na minha oração: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me mande sair daqui, não me mandes para lá. O que tem que te motivar para você ouvir de Deus é você se colocar nessa posição. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ouvir a presença, eu quero seguir a presença do Espírito Santo. Eu quero seguir aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Mesmo que eu tenha que deixar algumas coisas. A palavra diz que nós temos que morrer para poder seguir a Cristo. Toma a sua cruz e me segue. Tomar a sua cruz é isso. É pegar aquilo que você tem com as suas vontades, os seus desejos, e deixar de lado e querer fazer a vontade do Pai. Porque nós temos um exemplo que Jesus se fez servo, se desprendeu de toda a tua glória e se colocou como servo e mostrou isso como exemplo.
Paulo fala, temos que ser imitadores de Cristo. Seja você imitador de Cristo. Porque você fazendo isso, você vai estar ouvindo a voz de Deus. Amém? Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.